Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Galera, é com imenso prazer que hoje a gente vai trabalhar um assunto demasiadamente exigido nas provas. Agora, a gente tem que entender como isso vai funcionar. É importante a gente ter a base para poder voar bem e acertar todas as questões. Basicamente, a aula de regência vem depois da aula de transitividade, porque a gente trabalha a transitividade verbal para depois poder a regência verbal, entender, né? A regência verbal. Só que hoje nós vamos trabalhar tanto a parte da regência verbal quanto a parte da regência nominal. Para trabalhar a regência verbal, a gente dá uma relembrada um pouquinho na transitividade, mas especificamente nós vamos trabalhar verbos que têm por hábito caírem nas provas de concursos públicos voltadas para a banca CESP. E quando a gente for trabalhar a regência nominal, além de trabalhar aquelas preposições normalmente utilizadas, nós também vamos trabalhar a parte de análise sintática. Então vamos lá, ó. Quando a gente trabalha a regência, a gente vai ter um termo regente que vai exigir uma preposição. E pode ser um verbo ou pode ser um nome. E nós vamos ter depois um termo regido. Então, beleza. Aí, como é que vai funcionar isso? Se é um verbo que está exigindo a preposição, a gente vai trabalhar com a regência verbal. Caso seja um nome exigindo a preposição, nós vamos trabalhar com a regência nominal. Então, meu companheiro, olha esses dois pequenos exemplos aqui. E a gente vai relembrar um pouquinho. A gente vai relembrar um pouquinho a aula de transitividade verbal. Olha, o primeiro exemplo nós temos o verbo precisar. E no segundo exemplo nós temos o verbo acreditar. Então olha a primeira frase. Precisamos diariamente de atenção. Porque quem precisa, precisa de alguma coisa. Então aqui eu tenho um verbo transitivo indireto regido pela preposição de. Afinal de contas, quem precisa, precisa de alguma coisa. E de que o camarada precisa? Ele precisa de atenção, que vai funcionar como complemento indireto. A gente sabe que aqui está completando o sentido do verbo. Beleza. Agora, quando a gente trabalha na outra frase, todos acreditavam em um futuro melhor. Olha o verbo acreditar. Quem acredita, acredita em. Então é verbo transitivo indireto, só que agora regido pela preposição em. E em um futuro melhor vai funcionar como objeto indireto, só que através de outra preposição. Então aqui eu tenho dois termos que completam o sentido do verbo. Os dois termos exigiram preposições, portanto são complementos indiretos. E é por isso que eu chamo também de objeto indireto e o verbo de transitivo indireto. Tranquilo. Agora, a gente tem o caso da regência nominal, em que um nome vai exigir uma preposição. Só que quando a gente pensa em nome no primeiro momento, a gente pensa obviamente no substantivo, porque foi assim que nós aprendemos na escola. Qual é a classe responsável pelo nome? Substantivo, ou seja, vai nomear os seres e as coisas. Só que além do substantivo, para poder trabalhar essa parte da regência nominal, nós também teremos o adjetivo e o advérbio. Ué, mas por que eu terei três classes gramaticais, Sidney? Porque vão funcionar reportando as três formas nominais de um verbo. Vocês sabem que o verbo tem três formas nominais. Nós temos o gerúndio, o particípio e o infinitivo. O gerúndio corresponde a um advérbio, o particípio corresponde a um adjetivo e o infinitivo corresponde a um substantivo. Pronto, acabou. Observe esses exemplos aqui, ó. Tenho medo de fantasmas, porque quem tem medo de alguma coisa. Mantenha sua fé em Deus. Então a gente tem aqui, ó, quem tem fé em alguma coisa. O homem era fiel à sua esposa. Agiram contrariamente às ordens. Se foi contrariamente a alguma coisa. Apesar de. Então, meus companheiros, aqui a gente percebe que elementos exigiram preposições. Só que como é que a gente vai definir isso? Ó, vamos lá. Quando a gente trabalha a regência nominal,
a gente normalmente no dia a dia utiliza a preposição adequada. Agora, quando é a regência verbal, por incrível que pareça, a gente já tem uma certa dificuldade. Então, a gente tem que trabalhar em cima do verbo especificamente. Com a regência nominal, é mais tranquilo. É claro que é importante a gente saber quais são as preposições exigidas pelos nomes. E por isso a gente vai trabalhar uma lista aqui que normalmente cai na nossa prova para a gente poder dominar. Mas a gente também tem que entender a questão da regência atrelada à função sintática. Como assim, Sidney? Vamos lá. Quando a gente trabalha a regência nominal, os caras da banca, eles podem cobrar a questão da função sintática dessa regência nominal. Então, quando a gente trabalha a regência verbal, nós, no processo de transitividade verbal, colocamos aqueles complementos do verbo. Então, nós vamos trabalhar o objeto indireto, o objeto direto. Se a gente continuar na análise, a gente vai trabalhar o adjunto adverbial e vai trabalhar o predicativo. Beleza, tranquilo. Agora, quando a gente trabalha complemento nominal e adjunto adnominal, repara que se é complemento nominal está ligado a nome e se é adjunto adnominal também está ligado a nome. E aí, no dia da prova, o camarada ele pode colocar um termo com preposição, destacar aquele termo com preposição e perguntar qual é a função sintática, ou afirmar que se trata de um objeto indireto. E muito aluno vai embarcar no erro. Por quê? Porque muito aluno saiu assim da escola, habituado a olhar o termo com preposição e dizer que é sempre objeto indireto. Quando, na verdade, a gente já sabe que a análise nunca é meramente sintática, e sim morfossintática. Eu preciso olhar a quem aquele camarada está ligado gramaticalmente, morfologicamente, para aí sim poder classificar sintaticamente. Então, se eu tenho complemento nominal e adjunto adnominal, eu estou falando de nomes. E quando eu falo de nomes na língua portuguesa, eu falo do adjetivo, do advérbio e do substantivo, como nós vimos, que são as três formas nominais do verbo. Só que agora eu tenho que definir uma coisa, porque eu tenho um substantivo concreto e eu tenho um substantivo abstrato. E a gente precisa entender muito bem como é que isso daqui funciona, meu companheiro, para não dar caô. Vamos lá. Você que está em casa, pensa aí comigo. Fada é substantivo concreto ou é abstrato? Gnomo é concreto ou é abstrato? Mula sem cabeça é concreto ou é abstrato? Saci pererê é concreto ou é abstrato? Deus é concreto ou é abstrato? Tudo que eu falei agora é substantivo concreto. Ah, mas como assim, Sidney? Não dá para pegar? Então vamos lá. Na escola a gente aprendeu que substantivo concreto é aquilo que a gente pode pegar. Só que não é bem assim. Na verdade, substantivo concreto é aquilo que a gente pode pegar, imaginar e criar, porque a gente pode tornar palpável. Eu posso ou não posso colocar uma fada no desenho? Então, substantivo concreto. Deus pode ou não pode ir para o cinema, por exemplo? Morgan Freeman foi Deus no cinema, então é algo que é palpável, é concreto. Então, é substantivo concreto. Até mesmo porque para ser substantivo abstrato, ou é um sentimento, ódio, amor, medo, paixão, ou é um substantivo com força de verbo. Como assim, Sidney? Eu digo que a filmagem da aula ficou perfeita. A palavra filmagem, ela não é verbo, mas ela tem força de verbo, porque ela faz eu pensar no ato de filmar. E se tem força de verbo, funciona como um substantivo abstrato. Agora vem aqui comigo e vamos entender como é que a gente não vai dar mole para a banca, fazendo um quadrinho mnemônico aqui que vai facilitar a nossa vida. Então vamos lá. Nossa análise é morfossintática. A gente aprendeu na aula de transitividade que um termo para ser um objeto direto tem que estar ligado a um verbo transitivo direto. E um termo para ser objeto indireto, não basta ter preposição, tem que estar ligado a um verbo transitivo indireto. Beleza. Então eu estou avaliando um termo que está aqui, e eu percebo que ele está ligado a um adjetivo. Ele sempre será um complemento nominal. Agora eu estou avaliando um termo que está aqui, e eu percebo que ele está ligado a um advérbio. Ele sempre também será um complemento nominal. Então até aí, não tem o menor problema. Agora, se eu estou avaliando um termo que está aqui e eu percebo que ele está ligado a um substantivo concreto, ele sempre será um adjunto
adnominal. Então aí não tem o menor problema. Onde é que vai surgir o problema? Quando estiver ligado a um substantivo abstrato, porque aí eu posso ter duas análises. Ou vai ser um adjunto adnominal, ou vai ser um complemento nominal. Então o que eu vou fazer aí, Sidney? Agora deu caô. Vamos lá. Vamos entender por que eu posso ter duas análises. Quando um termo está ligado a substantivo abstrato, esse substantivo abstrato não tem força de verbo, então ele se comporta como se fosse um verbo. E o verbo ele indica a ação. O substantivo abstrato também indica a ação. E se tem ação, tem alguém que pratica e tem alguém que sofre. É por isso que eu terei duas análises. Aí então o que eu vou fazer agora, Sidney? Eu vou olhar para o termo que eu estou tentando analisar para ver se ele está praticando ou sofrendo a ação. Se ele estiver praticando a ação, será um termo agente, portanto adjunto adnominal. Se ele estiver sofrendo a ação, será um termo paciente, portanto, complemento nominal. Então, aqui, ó, se estiver praticando, será um termo agente, adjunto adnominal. E se estiver sofrendo, será um termo paciente, portanto, complemento nominal. Agora, na hora do desespero, se lembrar até aqui, mas depois esquecer como é que faz, tenta buscar assim, ó, se é agente, é A de adjunto adnominal. E para nossa sorte, a palavra paciente tem o C e o N de complemento nominal. Quero ver como é que isso funciona na prática, Sidney. Então vamos lá, ó. Vamos ver aqui alguns exemplos. Só beber uma aguinha aqui. Então, olha só, a gente gravou como é que funciona o quadrinho. E agora a gente vai tentar colocar em prática. Depois eu vou até mostrar um outro movimento mais lúdico para poder massificar esse conhecimento aqui. Agora acompanha aqui comigo, ó. Repara que todas as estruturas destacadas possuem preposições. Todas. Na prova, provavelmente o avaliador pode dizer a você que isso é um objeto indireto. Só que você não vai dar mais esse mole, porque para ser objeto indireto tem que estar ligado a verbo transitivo indireto. Aqui todos os termos estão ligados a nomes. Então se está ligado a nome, ou é complemento nominal, ou é adjunto adnominal. Aí a gente vai reparar para ver a quem o camarada está ligado. Então vamos lá. Na primeira frase, sou favorável a vocês. O a vocês está ligado à palavra favorável. Qual é a classe gramatical da palavra favorável? Sidney, não sei. Então faz o seguinte, não olha isoladamente não. De repente vai provocar uma dúvida. Olha como um todo. Sou favorável. Então aqui eu tenho um verbo de ligação. Favorável só pode ser um adjetivo. Então se está ligado a um adjetivo, o a vocês vai funcionar como complemento nominal. E repara como isso é regência nominal pura. O adjetivo favorável, ele exige a preposição a. Quem é favorável a alguém. Se eu tirar essa preposição, a frase está errada. Eu não tenho como falar sou favorável a vocês, porque quem é favorável a alguém. Aí continua comigo a brincadeira, ó. Falou favoravelmente a vocês. O a vocês agora está ligado à palavra favoravelmente. Qual é a classe gramatical da palavra favoravelmente? É um advérbio. Beleza. E todo termo ligado a advérbio é sempre complemento nominal. E mais uma vez, a preposição a ali foi exigida. Porque se é favoravelmente a alguém. Agora olha a próxima. A casa do Sidney é em Rocha Miranda, o melhor bairro do Rio de Janeiro, esquina com Leme e Copacabana. Agora acompanha aqui comigo, ó. Do Sidney está ligado à palavra casa. Qual é a classe gramatical da palavra casa, meu nobre companheiro? Isso aí, substantivo concreto. Só que, ao estar ligado a um substantivo concreto, vai ser diferente de adjetivo e advérbio. Agora eu terei um adjunto adnominal. Então, do Sidney vai funcionar como adjunto adnominal. E aí repara numa coisa.
Na época da escola, a professora provavelmente deve ter mencionado que o adjunta de nominal denotava posse. Então, aqui, ó, a casa é de quem? É do Sidney. Então, se a casa é do Sidney, denota posse é adjunta de nominal. Mas qualquer termo ligado a substantivo concreto é sempre adjunta de nominal. Agora aqui, ó, tá vendo esse A? Esse A, gramaticalmente, morfologicamente... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial, um convite para todos vocês que vai fazer o concurso da banca com a banca Sensgran Rio. A banca Sensgran Rio tem as suas particularidades, tem as suas especificidades, não só a Sensgran Rio, mas todas as bancas têm as suas particularidades. Pensando nisso, focando os seus estudos, nós aqui da Lá Concurso, juntamente com esse nosso grande mestre, o professor Sidney Martins, que na minha opinião é um dos melhores professores de língua portuguesa do Brasil, nós elaboramos uma super revisão 100% focada na banca Sensgran Rio aqui, com o professor Sidney Martins na parada, né? Professor, quanto custa isso? É isso mesmo, investimento apenas R$15. Você vai ter essa super revisão do Sidney Martins com um prazo de acesso aí de 30 dias. Durante 30 dias você vai poder assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. E eu faço o desafio para você. Se você assistir 2 vezes essa revisão do Sidney Martins, você pode ter certeza absoluta que lá no dia da prova você estará super competitivo para acertar, para enfrentar a sua prova, tá certo, meus amigos? Então tá aí, o convite está feito, revisão Sensgran Rio Sidney Martins, por apenas R$15, 30 dias de acesso aqui na LAC Concurso. Meus amigos, um forte abraço e esperamos vocês aqui na LAC. Tchau, tchau, fique com Deus. Clique LAC.